Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos. Estamos de volta aqui com mais um vídeo do nosso aprofundamento curricular, #Se Liga na Mídia. Eu sou o professor Mauro Farias, o meu componente é o Laboratório de Produção Jornalística e hoje a gente está na segunda aula do desenvolvimento. Já começamos na introdução falando sobre o tema dessa atividade, o tema geral, que será os observatórios de imprensa, E durante essas aulas que já estão gravadas, aí que você já deve ter assistido, discorremos aí sobre a importância do observatório, demos alguns exemplos. Ontem, inclusive, a gravação de um vídeo com um exemplo mesmo de um debate entre jornalistas falando sobre o tema pertinente, e aí você vê como que a análise era bem plural ali, Porque tinha jornalistas de vários veículos dando sua opinião. Foi bem interessante. Hoje, nossa aula de desenvolvimento 2, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância do observatório e verificar como é que funciona essa questão. Porque a gente fala muito de imprensa livre, de democracia. Então, toda vez que mexe com a imprensa, sempre cai nessa fala aí, de combate à censura, de isso não é democrático, imprensa é livre. Então, a gente vai debater sobre isso aí. Será que é tudo muito liberado mesmo? O que a gente pode fazer? Existe uma regulação ou não? E, para tanto, trouxe aqui um personagem muito polêmico, um daqueles que causa polêmica mesmo. É nada, Eu trouxe aqui o professor Mauro Marcel, que vai me ajudar. Ele é um apaziguador, ele é totalmente da paz. Panos quentes. Exatamente. Não passo pano, panos quentes. Que é panos quentes, mas sem passar. É só pôr os panos quentes. Pôr os panos quentes. Isso que é uma expressão que significa você não querer se comprometer com nenhum lado. É meio que, ficar em cima do muro. Isso não é muito legal, não, Eu não sei. Olha, eu vou dizer para os estudantes, eu acho que vocês deveriam analisar bem essa proposta aí de ficar em cima do muro. Ou pôr panos quentes. Não, na verdade é diferente. Na verdade eu falei de duas coisas que são diferentes. Porque pôr panos quentes é você acabar com os conflitos, Exatamente. Ficar em cima do muro, você o panos quentes é para dar aquela, acalmada, Aqui, vou tocar um passo para trás. Pano quente. Como que funciona um pano quente? Por exemplo, você está muito estressado e você tá deitado e coloca um pano quente no rosto, dependendo, se tiver muito calor não vai ser legal. O barbeiro faz isso, É que eu não vou nesses barbeiros, são muito chiques, É mais de R$90. Tudo a ver, mas depende, é legal. Tudo a ver com o que a gente tá falando. Mas é legal, você tá deitado lá com um paninho quente aqui, Tá fazendo a sua barba, nossa. Então, gente, a ideia aqui é essa. O professor tá falando sobre, na verdade, o que nós tratamos, no meu componente, nosso componente, Observatório da Imprensa Internacional, nós tivemos uma aula falando sobre a função social do Observatório de Imprensa. Legal. Que é bem interessante e vocês podem ir lá. E a última aula, anterior a esta, que está com o professor, que eu gravei, vai ter uma outra, mas assim, a última aula, a gente tratou sobre como organizar, sobre premissas que são necessárias na hora de debater, na hora de construir e elaborar um Observatório de Imprensa. Exatamente. Então essa aula aqui, eu acho que ela tem tudo a ver, porque tem que debater a questão do... Não é controle, não é um controle, uma regulação. A regulação. E é polêmico, mesmo assim. Mesmo a gente tentando arrumar uma palavra mais amena aí, é polêmico falar sobre isso. Então, e legal que você me trouxe, porque eu tenho opiniões, não vou dizer que são opiniões fortes, mas a gente tem que debater a respeito. Formadas, Ou informação, mas bastante contundentes. Mas eu acho que eu acho legal polemizar, porque a gente tem medo de escutar quem é contrário às nossas ideias, a gente não aprende, não evolui, não modifica, não aprimora. Então é bom ouvir quem é contrário, mas assim, partindo do pressuposto que a gente é a favor do quê? Da liberdade de imprensa. Exatamente, sempre isso. E o interesse público também. Isso. Olha só, gente, vamos pôr na tela então o título da aula. Claro. É esse aí, Laboratório de Produção Jornalística. Nós estamos na atividade 2, então o tema geral aqui é o Observatório de Imprensa no âmbito nacional, já que nós temos o componente que vai falar do Observatório de Imprensa Internacional. E é isso aí, é a segunda aula do desenvolvimento. E os conteúdos da aula são esses aí, retomada da aula anterior, sempre aquela ligadinha para lembrar o que a gente viu na aula anterior. Por que os observatórios de mídia são necessários? Opa, isso é importante. Então, há necessidade mesmo de ter observatório de mídia. Já falamos sobre isso nas outras aulas, mas podemos endossar mais aqui hoje. E a regulação da mídia, esse fantasma que quer assombrar a democracia. Será? Ou não. Vamos ver. Vamos ver, a gente vai discutir sobre isso aqui. Tá? Então, para começar, já que a gente quer falar sobre a
A retomada da aula anterior ficou pendente, tá? Vocês viram, né? Não tem o slide da retomada da aula anterior. Porque na aula anterior a gente deixou exatamente aberto para isso mesmo, que eles fizessem a curadoria, que eles acessassem o Observatório de Imprensa. Eu lembro que na última aula a gente pegou um exemplo daquele Observatório de Imprensa, o mais famoso, né? Certo. Inclusive peguei um vídeo da TV Brasil em que eles estão debatendo o fim do jornal impresso. Seria muito legal você estar aqui ontem, porque eu queria saber a sua opinião sobre essa questão do jornal impresso. Sabe por que eu lembrei de você? Porque a gente que é professor de literatura, a gente fala muito sobre o fim do livro, né? Sim. E é um debate, é uma polêmica tremenda, né? Eu tenho opiniões bem legais. Na verdade, eu estou debatendo isso no outro itinerário chamado Literatura, a Cultura em Contexto, né? E a gente fala sobre isso, porque hoje o livro, ele abarca outras linguagens que não apenas o papel impresso. Na verdade, o livro é uma tecnologia que nos faz chegar à literatura e outros tipos de texto. Sim. E aí, nesse sentido, aí eu vou até me intrometer na aula anterior, é que assim, eu acho que a notícia é o grande ponto. No caso do jornal, a notícia, a reportagem, a crônica, o conto, tá lá os textos jornalísticos, né? Eu acho que o papel impresso é apenas uma das tecnologias. Hoje a tecnologia é outra. E quantas vezes o suporte já foi superado, né? Nossa. E nós chegamos até aqui. Quer ver o exemplo, quando falo de literatura, para um grego antigo lá do período pré-homérico, o texto, a literatura para ele era algo oral, falado. Se ele pegasse um livro impresso com o texto de Homero, aquilo para ele não era literatura. Sim. Assim como, não, jornal tem que ser impresso. Não, jornal é jornal. É o debate. Então, assim, a gente falou sobre isso. Mas foi ótimo. Não pus panos quentes, tá vendo? Me posicionei. Não colocou. Saí do muro. Saiu de cima do muro. E no vídeo que a gente assistiu ontem, na gravação da nossa aula, eu sempre falo ontem, né? Porque a gente tá aqui, eu sempre fico temporalizando as coisas aqui. Eu sei que para o estudante, às vezes, não faz muito sentido. Pode ser uma maratona, né? Não faz muito sentido, mas é isso. Na gravação da aula anterior, eu tenho um jornalista que fala exatamente isso. Ele fala, eu sempre fiz jornal impresso, mas eu também faço internet, eu também faço TV. Então, assim, eu um pouco me importo. Para mim, o importante estamos fazendo a nossa parte, que é a informação, ela está vindo de forma completa, ela está vindo com qualidade. Está chegando, é acessível. Está atendendo o interesse público, então é isso. Então, continua sendo polêmica. Não estou dizendo que nós fechamos verdade aqui, não. Nós não fechamos nenhuma verdade. Não, você concordou comigo. O estudante vai acompanhar isso daí durante suas pesquisas. Mas vamos nessa aula aqui, ó. Por que os observatórios de mídia são necessários? Aí eu peguei um trecho de uma definição aí falando sobre isso. Olha lá. Os observatórios de mídia, ou as media watches, né, são uma forma de controle público perante os meios de comunicação, segundo Majorano, 2003. O Majorano, 2003, desculpa. Ele define os observatórios sociais como organismos auxiliares, colegiados e integrados de forma plural, que têm a função de facilitar o acesso público à informação de qualidade e propiciar a tomada de decisões por parte das autoridades responsáveis. Isso aí é a definição do que é observatório e da função do observatório por Majorano, tá? Os primeiros observatórios de mídia surgiram nos Estados Unidos na década de 80 e a ideia do media watching agregava-se às experiências anteriores do ombudsman e do media criticism. Media criticism. É isso aí, a pronúncia do meu amigo professor Mauro Marcel. E objetivava a reflexão da sociedade e dos profissionais da mídia sobre a prática e a função jornalística na modernidade. Então perceba que já é uma coisa que não é muito recente, essa questão de você ter os observatórios, porque percebeu-se que precisava. Aquilo que a gente estava debatendo nas aulas anteriores. É preciso ter perspectivas diferentes. Sim, né? É legal trazer a figura do ombudsman. O que é o ombudsman? É um cara que é contratado pelo veículo, pelo jornal, pela emissora de TV, pelo jornal, para ler as notícias e perceber onde estão os problemas, né? Olha, você foi errado aí. É uma espécie de, vou usar um termo, autorregulamentação. Sim. Não é autocensura, autorregulamentação. Então você, professor Mauro Farias, é o jornalista, eu sou o ombudsman. Eu chego até o seu texto, leio e falo, olha, isso aqui não está correto. Por quê? Não porque eu acho, porque outras pessoas reclamaram, eu vou lá e leio, tiveram razão, faço meio de campo. Avaliação aí do termômetro, né, de como está sendo recebido isso. Simplificando muito, claro, é muito mais que isso, mas simplificando muito é isso. O ombudsman é uma espécie de crítico contratado pelo jornal sobre o próprio jornal. Sim. Uma espécie de... Que era um trabalho que eles faziam e aí criou esse observatório, ainda né? Ainda tem, só que agora é necessário o observatório por quê? Porque aí ficou uma coisa
totalmente deslocado. Isso, né? mas O observatório já é um olhar de fora. né? Porque o ombudsman ele ainda é contratado pelo jornal. Mas é importante porque o jornal, a ideia é que o jornal está se preocupando com as avaliações que se fazem dele, né? Tem que ter. Então o observatório é importante por causa disso, perceberam, né? Então as notícias elas estão aí, as informações, o papel do jornal. E olha, o papel do jornal ficou uma coisa bem legal, né? O papel do jornal. E a gente não está falando só de jornal impresso. A função do jornal é trazer a informação, né? E a informação tem que ser, como a gente viu ontem, aquela que atende o interesse público. Então, porque se você está fazendo para o público tem que se perceber ali. Ele tem que perceber sentido naquilo. Porque você não pode falar de algo que não faz nenhum sentido para aquele público, porque senão o público não vai querer mais ler o seu material. Tem que lembrar que assim, o jornal tem uma função social, mas ainda é um produto. E tem que ser vendido, né? Exatamente. Só que por isso que existe esse controle. Peraí, vamos fazer algo que é vendível, algo que é um produto, algo que é legal para o mercado, mas que envolvem mentiras, que envolvem inverdades, que envolvem... Aí atenção no que se coloca, porque o público vai exigir. Então o observatório ele vai fazer essa leitura. Eu falo isso aqui porque ontem, quando eu estava falando de observatório, eu lembrei o seguinte: você pode ler alguma coisa em observatório que vai te colocar numa situação assim, mas esse observatório parece que ele só quer criticar aquele outro. Esse observatório parece que ele tem uma tendência. Então, aí eu coloquei para os estudantes aqui o seguinte: o observatório não é Deus, tá? E aí colocando Deus nesse sentido, de que é alguma coisa que está totalmente neutra a qualquer está acima do bem e do mal, que está acima de tudo e que o que ele vê realmente é a verdade. Não, o observatório é uma outra perspectiva. Isso, e desculpa interromper, é que assim, eu trouxe para os estudantes na minha aula anterior o que são premissas. Então os observatórios de imprensa partem de premissas. Vamos partir desta ideia, vamos visualizar as notícias. Exatamente. E aí você pode discordar, tanto é que teve uma pergunta ontem na atividade, você concorda com a análise do observatório ou não concorda? Exatamente com isso, porque você pode discordar também. Você pode dizer, não, esse observatório, mesmo sendo uma terceira perspectiva aí, digamos, ele ainda trouxe alguma coisa muito tendenciosa para mim. Então, mas foi bom saber, foi bom ver, porque aí eu tenho já mais uma perspectiva para analisar. Essa é a ideia. E a ideia também é não monopolizar, né, a informação. Ou seja, você não vai ter só acesso à informação através daquele veículo ou daquele grupo de jornalismo. Você tem a possibilidade de ver uma outra análise, uma outra leitura e de repente você descobrir coisas que não estavam tão dispostas ali na primeira vez que você viu no veículo de costume. Que é o que a gente chama ontem de notícias parciais, né, tendenciosas, às vezes acontece. Então, o observatório ele tem esse papel. É muito bacana e é importante ter o observatório, sim. E aí a gente vai entrar agora um pouquinho na polêmica. Vamos lá. A importância da mídia. Tá? A mídia é super importante, a gente já sabe disso. Né? Sim, claro. Desde que se criou o jornalismo, a gente sabe que é importante para informar, né, a massa. Você não tem como informar falando de boca em boca, porque fica complicado. Então é preciso ter a mídia. A mídia traz as informações, ela gera debates, né, levanta situações e etc. Agora, falar sobre regulação da mídia. Eu tenho certeza que os estudantes já devem ter ouvido falar sobre isso. Né? Regulação da mídia, o que é e para que serve. Então vamos ler aqui a definição e a gente já debate sobre isso. Regulação da mídia, serviços de TV e radiodifusão são concessões públicas. Isso significa que o Estado cede a empresas privadas o espaço para a veiculação de seu conteúdo, em contrapartida exigindo ou devendo exigir que as grades ofereçam, de acordo com o artigo 221, 1. Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. 2. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. 3. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística conforme percentuais estabelecidos em lei. 4. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. E aí acho que são só esses itens e tem mais aqui, né? Regular os meios de comunicação significa garantir as condições mínimas de operação dos serviços de comunicação de forma a priorizar o interesse da população e não o lucro das grandes empresas. A própria Constituição prevê a regulação das atividades da comunicação social. Regular não é sinônimo de cerceamento da liberdade na manifestação de opiniões. Não é uma forma de censura.
é garantir que haja transmissão de informação feita com qualidade e que atenda às necessidades da sociedade. Passados 30 anos da promulgação da Constituição de 1988, nenhum artigo do citado capítulo 5 foi regulamentado, o que permite a violação do que está previsto na própria Carta Magna. E aí eu retirei isso aí do Bem TV, né, falando sobre regulação da mídia. A gente vai conversar aqui. O professor Mauro está ansioso para falar, mas antes eu quero rodar o vídeo, porque aí fica mais tempo para a gente conversar. Beleza. Né? Vamos rodar o vídeo então? Esse vídeo vai falar o seguinte, ó, censura, liberdade de expressão, poder e influência da mídia, são várias as expressões usadas ao falar sobre regulação da mídia. O tema que já foi alvo de debates e criação de leis em outros países ainda é polêmico no Brasil. Para você entender melhor o debate sobre a elaboração de um marco legal único, o portal EBC preparou um especial sobre o tema e a gente vai assistir agora a este especial. Vamos lá. Não perda os dedos. O que o senhor faria se o ônibus que o senhor pega todo dia parasse de passar aqui hoje? O que eu ia fazer? Eu ia ficar na mão, né? Sem ele. Ia ter que pegar uma lotação aí qualquer para acabar de chegar, né? E se o seu programa de televisão preferido parasse de passar? Aí acabava tudo, né? Você acha que essas perguntas não fazem sentido? Então a gente explica. Você sabia que, assim como o transporte e a energia, a comunicação é um serviço público? É pública? Não sabia agora que diga aí. E tem lá tem um dono, ela deve ser privada, né não? Não é privada. A TV que você assiste e o rádio que você escuta são serviços públicos, só que prestados por empresas privadas, do mesmo jeito que acontece com o transporte da sua cidade. Assim como os outros serviços públicos, a comunicação é um direito previsto na Constituição, mas diferente do transporte, algumas regras para o seu funcionamento ainda não estão claras. Isso tem gerado posições contra e a favor à regulação da mídia, principalmente por conta da retomada da discussão de um novo marco regulatório para a comunicação no Brasil. Mas o que você tem a ver com isso? Como um serviço público, você tem o direito de cobrar que ele seja bem prestado e que atenda algumas regras. Um dos pontos em debate para a regulação da mídia audiovisual é a regulamentação do que está previsto no artigo 54 da Constituição. O artigo diz que deputados e senadores não podem ser donos de rádios e televisões. Dos atuais deputados e senadores eleitos, 33 declararam ser proprietários de emissoras de rádio ou TV. Ao todo, 55 concessões estão nas mãos de parlamentares. Não é certo um deputado, um senador ser dono de uma TV, de uma rádio? Não concordo. Porque, igual eu te falei, ele vai colocar só o que interessa a ele. E o que interessa a população, a gente vai ficar sabendo, ele fez tal coisa. E tem coisa lá como transporte mesmo, né? Que a gente precisa, não tem. Ele vai só colocar aquilo que ele acha que é necessário passar. E por falar em interesse da população, assim como no ônibus, onde há espaço reservado para gestantes, pessoas com deficiência e idosos, nos serviços de radiodifusão, há a previsão legal de uma reserva na grade para conteúdos regionais e independentes. Se um bairro tivesse um canal que se pudesse ver o que a pessoa da população daquele bairro está passando, para divulgar. Isso era muito importante. Porque hoje, infelizmente, se você for nos bairros aí para contar as populações, como é que estão passando, quer dizer, a televisão não mostra aquilo. Uma das horas de você cobrar o cumprimento das regras que já estão aí é no momento da renovação das concessões das emissoras. Hoje, a renovação é automática. A regra é: para perder a concessão, 3/5 do Congresso Nacional devem votar contra a renovação. Caso contrário, tudo continua como está. Sabe qual é o problema? Que nós faz isso, ó. Nós ficamos acomodados. E por isso que está acontecendo tudo isso. Simplesmente eu espero a sua atitude. Enquanto eu tô aqui, ó. É isso que está acontecendo. Só isso. Não perda os dedos. Fique de olho em
www.ebc.com.br/regulação da mídia. Muito bom, estamos de volta. E aí é interessante que você estava falando aqui, né? A regulação, que é uma coisa que eles querem criar e tal, seria talvez importante. Teve um ruidinho, mas já passou. Sem problema, passou. Já passou, já foi. Já passou. É um trem que estava passando. Esse passou aqui, passou um avião. Aí a regulação é importante, mas a gente tem algumas coisas que já estão estabelecidas na Constituição. Uma coisa, assim, uma coisa é o Observatório de Imprensa, outra coisa é a regulação, outra coisa é o que já está na Constituição. Então já está lá, já podia ser Por exemplo, cumprido. essa parte dos deputados e senadores, né? É um absurdo isso, né? Você vê que claramente está escrito lá que não pode. Não pode. E existe. E existe, então, peraí, se não pode... Então, na verdade, o cara não podia ser candidato, né? Podia ser candidato. Na verdade, quando ele fosse se candidatar, já devia ser um impedimento, né? Exatamente. Ali. Você tem... você é dono de emissora, então você não pode ser candidato. Você vai ter que vender sua emissora. E não é passar para mulher, não, né? É vender mesmo. É vender mesmo. É verdade. Então, mas quando a gente fala de regulação da mídia, eu sei que o discurso de censura vem, mas eu fico pensando em outras coisas. Por exemplo, existe um determinado tempo durante o dia que tem que ser voltado para a educação. Está na lei. Então, regular a mídia é você garantir que esse tempo seja cumprido, é um serviço público. É garantir que tenha notícias, igual o vídeo foi muito claro, né? Assim como no ônibus. A gente tem os espaços reservados para pessoas com necessidades especiais, gestantes, né, idosos. No serviço público, como são os emissoras de TV, rádio, a gente tem lá os espaços garantidos para que tenha determinado conteúdo, para que tenha determinado tipo de notícia. Então, regulamentar, na minha cabeça, na minha visão, é tentar perceber isso. Olha, existe esse compromisso. Por exemplo, é muito fácil perceber quando o conteúdo é nacional ou não é nacional. Sim. Tem essa regulamentação, essa obrigação agora. Mas determinado conteúdo, ele é educativo ou não é educativo? E outra coisa também, né? Essa coisa começar a valer e de forma honesta mesmo, né? Você colocar um programa de educação às 5 horas da manhã, né? Como tinha, e aí de repente as pessoas estão todas dormindo. Quer dizer, no horário nobre, que é o horário que as pessoas estão ali assistindo, você não coloca esse tipo de conteúdo. Deve colocar lá no horário a cumprir, tal, mas coloquei as... igual tem outra coisa também não que pode. Tem a obrigatoriedade. Posso estar falando algum equívoco, mas até onde eu sei, tem uma obrigatoriedade de haver notícias, tem que ter notícia. Então, há algum tempo atrás, tinha uma emissora muito grande, não posso falar o nome, né, tal, que não tinha jornalismo. Então, o canal ficou durante vários anos sem jornalismo. E isso é ilegal, é ilegal, né? Então tem que ter jornalismo. Ou seja, pelo regulamento que está ali no artigo 5, no capítulo 5 que fala sobre isso, já estava determinado que era preciso ter... Quer dizer, já existia não é regulamentar, né? Aliás, é regulamentar... Não precisa criar coisa nova. O que talvez precisa desenvolver alguns parágrafos e clarear por causa de um contexto que a gente vive hoje, que talvez seja diferente daquela época, 30 anos, em 88 não tinha internet. Sim, então talvez alguns parágrafos ali, é isso que eles estão falando, talvez de regulamentar, sejam desenvolver esses parágrafos e deixar claro algumas coisinhas devido até às novas mídias. Mas algumas coisas já estavam claras lá. Você pensa, por exemplo, pensa nas telecomunicações. Poxa, 5G, né? Então, tem que fazer uma organização para o 5G. Pensa sobre o marco eletricidade, né? Você tem outras fontes de geração de energia que não havia antes, né? Então, é necessário que haja regulamentação. Assim como se existe novas formas de comunicação, novas formas da mídia chegar até nós, é necessário que haja regulamentação. Mas como essa regulamentação vai ser feita, de que maneira, por quem, de que forma, aí é que é a questão. Problema que tem que ser, tem que ter. Precisa. E aí deram exemplos, inclusive, né, nos Estados Unidos, que já tem... E aí eu tenho usado muito esses exemplos de Estados Unidos e Europa, ontem eu até falei na aula, na última gravação, que a gente usa sempre esses exemplos Europa e Estados Unidos, porque a gente sempre traz, assim, tem uma premissa aí de que eles, tudo deu certo e tudo lá dá certo. Então a gente acaba usando esse exemplo para mostrar, olha, porque a gente segue a cultura ocidental, isso aí não tem como, né? Então a gente vai falar sobre isso. Então, os Estados Unidos já fazem isso, na Europa também, já teve muito problema com questão de imprensa. A Inglaterra atravessou problemas sérios com questão de imprensa e teve que regulamentar
porque gerava até questão de ameaça à vida das pessoas, né? Então precisava regulamentar. Então, regulamentar vai trazer o quê? Responsabilização para mostrar que a imprensa, por exemplo, a imprensa é livre, ela tem que notificar mesmo. A imprensa não tem que fazer uma notícia baseada no que o governante quer. A imprensa não pode querer fazer a notícia baseada no que uma pessoa poderosa quer. Ela tem que noticiar aquilo que tem que noticiar. Exatamente. Doa a quem doer. Agora, a imprensa tem que ser responsável também, né? Então, assim, esse regulamentar talvez seja o responsabilizar, mostrar que vocês também estão dentro da linha da Constituição, tem todas aquelas regras. Então, assim, cometeu um equívoco que pode cometer, criou um problema para... Então, temos que nos responsabilizar, temos que fazer a meia-culpa, tem toda essa questão. Então, assim, eu acho que seria bom para todo mundo, né? Não é uma questão de cerceamento, porque isso aqui a gente é contra mesmo, né? É verdade. Censura. Não é o que você pode noticiar, o que você não pode noticiar. Não, pode, vamos organizar isso aqui. Todo mundo pode entrar no ônibus. Mas, puxa vida, se entrou uma senhora com 70 anos de idade, né, com uma bengalinha, levanta, dá lugar para lugar preferencial. Acho que o raciocínio é o mesmo, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, porque tem gente que fala, não, estou impedindo você de pegar o ônibus. Não é isso, é outra coisa. É a mesma coisa da máscara agora, né? Já fala assim, eu não tenho mais direito de andar por aí porque agora eu tenho que andar de máscara. Então, né? Não é que estão te pedindo de andar aqui. Pelo momento que a gente vive, a máscara é importante, então você tem que andar de máscara. Ninguém te pediu de fazer nada. É só usar a máscara que você pode. Um último exemplo, a aula está indo para o final, mas assim, tem um exemplo que é bem... Eu não vou falar o que é, mas já tem alguns temas específicos que a mídia já não toca, já não fala, porque eles se autorregulamentam. Olha, quando acontece tal notícia, a gente não noticia para não gerar gatilhos. Então eles já está uma autorregulamentação. O que está propondo é que exista... parâmetros para que isso seja extrapolado e que as pessoas tenham mais responsabilidade com o que noticiam. E outra coisa também que é importante, por exemplo, os temas, eles têm que ser sempre de interesse público. Isso. Né? Sempre. Então, eu acho uma arrogância quando a mídia define o que pode e o que não pode passar. E principalmente aquelas que são poderosas, aquelas que têm mais audiência, né? Tanto escrita como na TV. E de repente você vê, e de repente você vê as coisas acontecendo e certo veículo não transmite mesmo, não transmite, não escreve, não faz nada. Então isso é uma arrogância. A regulamentação talvez entrasse nisso também. Você cria uma barreira que de ignorância. É como se aquilo não estivesse acontecendo. E o papel do jornalismo não é esse, né? O papel do jornalismo é... A gente entende toda a questão de ideologia, a gente já discutiu isso aqui, a questão do editorial, já discutimos, e essas coisas não mudam, porque... E até é interessante que os jornais assumissem isso, como a gente falou, suas posturas e seus posicionamentos ideológicos, mas a questão do jornalismo, ele tem que ser sagrado, e ele tem que trazer informação. Então, doa quem doer, não gostei, mas vou ter que falar sobre isso, eu tenho que falar. E é informação, e o público é que decide, né? Como que eu me posiciono diante disso ou não, né? Comparando um jornal com outro jornal, aí é aquela outra coisa. Então a regulação talvez trouxesse isso também. A informação não pode ser manipulada a ponto de criar problemas para o interesse público, ela não pode, ela tem que chegar. Então, nessa aula a gente tratou de coisa muito interessante. Eu gostei, importante e polêmico. É claro, esse assunto não vai se encerrar aqui. Eu acho que esse debate poderia permear, vai permear também as aulas do Observatório da Imprensa, vamos falar mais sobre isso. Mas eu acho que daria um debate muito bacana em sala de aula. Talvez a gente esteja aqui trazendo um tema de antemão, um tema que pode ficar muito forte aí nos próximos anos, ou até na próxima eleição e nos próximos anos, que é a regulação da mídia. Eu acho que ela vai vir à tona. E, então, assim, pro contra e pro a favor. Então, os estudantes já estão preparados. No Enem teve como tema uma vez regulação da propaganda infantil, né? Sim, então, ele falou sobre isso, é verdade. Então é importantíssimo, gente. Aprofundem o assunto, já que a ideia é aprofundar mesmo, aprofundem sobre o assunto, deixamos links aí para vocês. Procurem mais informações, debatam, criem. E se quiser mandar para a gente também, tem as redes sociais que vocês viram aí, pode mandar. Muito obrigado, professor Mauro. Eu agradeço. Nossa, eu podia falar aqui durante horas e horas sobre esse assunto, gosto muito. Muito bom. Obrigado a todos que participaram. Avaliem a nossa aula e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, gente.